Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. CIMEC e SIG-PNAE, obras e alimentação da educação escolar são prorrogadas. Atenção gestores municipais, o prazo para as respostas às diligências técnicas iniciais da retomada de obras da educação básica foi prorrogado até o dia 28 de junho. O especialista em orçamentos César Lima informa que podem ser enviados, por exemplo, orçamentos e projetos executivos em relação a essas obras. Lima alerta que mais de 750 obras podem ser canceladas. Caso os municípios não respondam a essas diligências, elas podem ser canceladas, né? E a cidade ficar ali sem o benefício desse equipamento público. As diligências técnicas devem ser realizadas via Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, o CIMEC, por meio do login gov.br. No sistema, a equipe técnica solicita o envio das documentações necessárias. César Lima ressalta que as prefeituras e as secretarias estaduais de educação precisam recadastrar seus mandatos de conselheiros da alimentação escolar, os CAI, até 31 de julho. Os municípios que não recadastrarem seus conselheiros de alimentação escolar, eles podem ficar sem receber a contrapartida aí do governo federal para a alimentação escolar de seus alunos da sua rede municipal de ensino. Todos os mandatos de CAI devem ser recadastrados. Em portalconvênios.com você acessa o link com as orientações para os gestores, bem como o manual de cadastramento para conferir o passo a passo detalhado do cadastro. O recadastramento deve ser realizado pelo portal do Sistema de Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o SIG-PNAE, e o login também é feito por meio da plataforma gov.br. As informações foram divulgadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. PEC das Praias. Privatização poderá alterar a gestão orçamentária dos municípios. A proposta de emenda constitucional, a PEC 3 de 2022, tem o potencial de alterar significativamente a gestão orçamentária dos municípios e a segurança pública. A PEC, que trata sobre a transferência da propriedade de terrenos litorâneos da União para estados, municípios e possivelmente proprietários privados, é uma questão que voltou a ser discutida na última semana de maio, após a realização de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Segundo o economista Guide Nunes, do Conselho Regional de Economia, a PEC pode promover melhorias na eficiência e transparência na execução das políticas e na coordenação entre os diferentes níveis de governo. Além disso, a proposta considera a possibilidade de privatização das praias ao longo do litoral brasileiro. O desafio é saber a capacidade dos municípios da faixa litorânea terem de regular e gerenciar de forma eficiente se passar essa legislação via PEC 3/22 para esses municípios. O economista avalia que a proposta de emenda à Constituição tem implicações para a economia brasileira, principalmente para quem está na faixa litorânea. Ele comenta que o impacto econômico diz respeito ao risco de aumentar a concentração de renda e riqueza com a provável privatização das praias. Nunes ainda avalia que a Constituição brasileira é clara ao estabelecer que as praias são bens públicos de seu uso comum do povo, garantindo acesso livre e protegendo o meio ambiente costeiro, e qualquer tentativa de restringir o acesso público ou de utilizar as praias de forma que contraria esse princípio é considerada inconstitucional. O impacto da PEC das praias pode afetar o cotidiano de uma grande parcela da população brasileira e deve ser cuidadosamente discutido no Congresso devido ao interesse econômico que essa legislação suscita em vários setores do país. Dados preliminares do Censo 2022 revelam que mais da metade da população brasileira, especificamente 54,8%, ou 111.277.361 pessoas, vivem em áreas a até 150 quilômetros do litoral. Destaca-se nessa pesquisa o estado de Santa Catarina, onde 75,4% da população reside nas proximidades do mar, uma das maiores concentrações litorâneas do Brasil. Diante desses números, a polêmica proposta de emenda constitucional ainda deve gerar discussões acaloradas antes de ser votada em plenário.
Helber Brandão, biólogo, esclarece que a PEC em discussão não busca privatizar as praias. Em vez disso, ela propõe modificar a forma como os terrenos pertencentes às áreas da Marinha são negociados. Esses terrenos, situados em zonas costeiras, são objeto de acordos entre o poder público e entidades privadas para permitir o uso temporário dessas áreas sem transferir a propriedade de forma definitiva. O que essa PEC prevê é justamente que essas áreas passariam a ser diretamente adquiridas pelos entes privados, mas não a praia em si. O que complica o acesso à praia é porque, com isso, são áreas privadas que não podem ser invadidas. Então, o acesso à praia ele é prejudicado. O biólogo destaca que as praias são ambientes dinâmicos que necessitam de acesso livre para assegurar o uso coletivo da população, conforme determina a Lei Federal nº 7.661 de 1988. Além disso, essa autonomia é fundamental para que o poder público possa gerenciar essas áreas vitais de maneira eficaz e segura, considerando suas constantes mudanças. Alguns detalhes da PEC merecem destaque. O primeiro diz respeito à transferência de terrenos. A PEC permite que estados e municípios adquiram gratuitamente terrenos que abrigam prédios públicos. Ocupantes particulares podem obter a titularidade desses terrenos mediante pagamento, desde que estejam registrados até a publicação da emenda ou sejam ocupantes não registrados há pelo menos 5 anos. Outro detalhe da PEC é sobre a cobrança de laudêmio. A proposta elimina a cobrança do laudêmio pela União em transferências de domínio, mantendo sob gestão federal apenas áreas de uso público não ocupadas ou ambientais. O último destaque sobre a PEC se refere aos impactos ambientais e sociais. Críticos da PEC, como a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e organizações ambientalistas, argumentam que a medida pode resultar em especulação imobiliária, degradação ambiental e exclusão social. A ocupação desordenada e o uso privado dos terrenos podem transformar áreas de acesso público em espaços exclusivos, limitando o acesso livre às praias. A aprovação da PEC pode trazer importantes mudanças nas legislações municipais relacionadas à gestão costeira. Os municípios que passariam a ter maior controle sobre esses terrenos precisarão ajustar suas regulamentações para lidar com a nova responsabilidade de administração e manutenção das áreas costeiras. Isso inclui a criação de normas para garantir o acesso público, preservação ambiental e controle de construções, evitando que a privatização de terrenos da Marinha leve à exclusão de comunidades locais e à degradação ambiental. Em resumo, a PEC das praias pode redefinir a administração dos terrenos costeiros no Brasil, trazendo tanto oportunidades de desenvolvimento local quanto desafios relacionados à preservação ambiental e justiça social. Estudo revela aumento de 136% no número de cidades com moradores em áreas de risco. Embora a moradia seja garantida como um direito social na Constituição Federal, o Brasil enfrenta uma realidade preocupante. Mais de 1/3 de seus municípios, 1.942 de um total de 5.570, abrigam moradores em áreas de risco. Nessas regiões, a probabilidade de eventos geohidrológicos como deslizamentos, enxurradas e inundações é muito elevada. Apesar da obrigação constitucional imposta à União, estados e municípios de melhorar as condições habitacionais e de saneamento básico, esse direito ainda não é plenamente cumprido, com cerca de 9 milhões de brasileiros vivendo em áreas de alta vulnerabilidade. Um mapeamento conduzido pela Casa Civil e pelo Ministério das Cidades atualizou os critérios e indicadores para identificar os municípios mais suscetíveis a desastres naturais, priorizando ações do governo federal. O estudo revelou um aumento de 136% no número de cidades com moradores em áreas de risco em comparação com o levantamento de 2012, quando havia 821 municípios na lista dos mais vulneráveis. A situação se agrava diante do aumento na ocorrência de catástrofes naturais relacionadas às mudanças climáticas. Em uma sessão temática no Senado, realizada em outubro de 2023, o renomado cientista Carlos Nobre destacou que os extremos climáticos estão se tornando mais frequentes e intensos globalmente. Nobre afirmou que o Brasil registrou o maior número de eventos extremos nos últimos 3 anos, com temperaturas altíssimas, secas severas e enchentes inéditas. Uma nota técnica de 2023 da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil reforça essa visão. Segundo o documento, o aumento na frequência e na intensidade dos eventos extremos de chuvas vem criando um cenário desafiador para todos os países, especialmente para aqueles em desenvolvimento e de grande extensão territorial, como o Brasil.
A nota também reconhece que as populações em situação de vulnerabilidade são as mais afetadas, enfrentando ameaças crescentes à sua segurança, meios de subsistência e infraestrutura. O governo aponta que a urbanização rápida e muitas vezes desordenada, junto com a segregação socioterritorial, leva à ocupação de áreas inadequadas, propensas a inundações e deslizamentos de terra. Ainda segundo a nota, essas áreas são habitadas em geral por comunidades de baixa renda com poucos recursos para se adaptarem ou se recuperarem dos impactos desses eventos, tornando-as mais vulneráveis. A região Sudeste, com quase 30% dos municípios brasileiros, tem 31% deles com moradores em área de risco, representando 48,7% da população regional em situação de vulnerabilidade. Já a região Nordeste, que compreende 32,2% das cidades brasileiras, registra 11% de seus municípios com habitantes em áreas de risco, colocando 35,6% de sua população em maior risco de desastres naturais. O direito à moradia é defendido pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, segundo a presidente da instituição, Andréia dos Santos. Mas em que condições se quer a efetivação desse direito habitacional é o que se pergunta. Andréia expõe que, embora seja esse direito constitucional, não se quer esse atendimento em áreas consideradas de risco, e ao mesmo tempo há toda uma escassez de áreas nas cidades. Ao pensarmos agora a proposta do Rio Grande do Sul, por exemplo, tanto da Prefeitura de Porto Alegre quanto do Governo do Estado de cidades provisórias, fica o questionamento de onde serão essas cidades. Qual é o planejamento para essas cidades provisórias? Porque está sendo chamado de cidade e esse é um detalhe muito sério, segundo Andréia. As barreiras não são somente públicas, há também todo um trabalho de convencimento das famílias que se instalaram nas regiões de risco para que aceitem serem deslocadas para uma nova área habitacional. Segundo Andréia, não adianta os arquitetos chegarem e dizerem que tem que reconstruir a cidade numa área que não tenha risco com planejamento, pensando como é que essas cidades podem se desenvolver do ponto de vista da infraestrutura urbana, do ponto de vista dos equipamentos públicos e principalmente do ponto de vista da moradia, se não tiver um trabalho com essas famílias. O trabalho social é fundamental nesse processo para as famílias conseguirem entender e se adaptar para uma nova realidade. O fato, enfatiza Andréia, é que as pessoas mais pobres acabam sempre procurando áreas mais baratas. Por isso, cabe ao poder público propiciar condições de acesso à terra com condições de moradia. Via de regra, todos os grandes problemas observados, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, seja de deslizamento ou de cheias, atingem população de mais baixa renda. Conforme o último levantamento do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, em 2022 o Brasil liderou a movimentação interna nas Américas, com 708 mil pessoas deixando suas áreas de habitação por conta de tragédias ambientais. Eleições 2024. Confira quais são os documentos aceitos para votar. As eleições municipais de 2024 ocorrerão no dia 6 de outubro. No dia do pleito, os eleitores devem estar atentos aos documentos permitidos para exercer o direito de votar. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor deve comprovar a identidade por meio de uma documentação oficial com foto. Portanto, é possível votar sem a necessidade de apresentar o título de eleitor. Os documentos aceitos para votar são a identidade, o RG, carteira de motorista, certificado de reservista, passaporte, carteira de trabalho e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Já os documentos que não são aceitos para votar são a certidão de nascimento e certidão de casamento. O coordenador-geral adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Bruno Andrade, destaca a importância do documento com foto para garantir a segurança na identificação do eleitor no dia do pleito. Ele explica que caso a biometria não seja lida ou caso a pessoa ainda não tenha coleta da biometria na Justiça Eleitoral, é importante esse documento oficial com foto para ter a certeza de que aquele eleitor que está se colocando para votar é mesmo aquele que está habilitado na urna. O eleitor também não pode votar apenas com o título de eleitor em mãos, pois o documento físico não possui foto. O especialista Bruno Andrade frisa que, atualmente, o título de eleitor simboliza o ato de se inscrever como eleitor, de participar da cidadania,
de ter os seus direitos políticos. O documento título de eleitor, ele não é obrigatório para votar, mas ele é obrigatório no país para exercer a cidadania. Então, a Constituição obriga que a pessoa tire o título de eleitor. O título de eleitor é fundamental para ter a cidadania, né? Para se habilitar como eleitor e poder votar. O documento título de eleitor hoje, ele é visto mais como um símbolo de emancipação, de democracia. Alguns jovens empunham o título em algumas manifestações. O especialista acrescenta ainda que o título de eleitor tem a função de localizar o eleitor no dia da votação, já que contém informações sobre a zona e seção eleitoral do eleitor. O TSE informa que é possível obter o local de votação mediante o número do título por meio de consulta ao local de votação no portal do TSE ou ainda pelo e-título. O e-título, aplicativo móvel da Justiça Eleitoral, também pode ser utilizado para identificação no momento da votação. No entanto, essa forma de identificação só é válida se o perfil no e-título contiver uma foto. A foto no e-título está presente apenas para aqueles que realizaram o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral previamente. De acordo com o TSE, se a fotografia não aparecer na versão digital do e-título, o eleitor precisará apresentar um documento oficial com foto para poder votar. O horário de votação em ambos os turnos da eleição é das 8 da manhã às 17 horas no horário de Brasília. O primeiro turno do pleito será no dia 6 de outubro, já o segundo turno, que pode ocorrer nas cidades com mais de 200 mil eleitores para eleições para prefeito, está marcado para o dia 27 de outubro. No primeiro turno, candidatas e candidatos concorrem aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em mais de 5.500 municípios brasileiros. Neste ano, mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores vão às urnas. TCU analisa consulta do mapa sobre restos a pagar de emendas parlamentares. O Tribunal de Contas da União, o TCU, avaliou na sessão plenária do dia 5 de junho uma consulta formulada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A solicitação tratava da possibilidade de inscrição em restos a pagar de valores decorrentes de emendas parlamentares impositivas empenhados sem a celebração do contrato administrativo correspondente. Além disso, questionava se seria permitido adiar a formalização desses contratos para o exercício financeiro seguinte ao empenho dos valores. A dúvida do Ministério da Agricultura e Pecuária surgiu devido à imposição constitucional que obriga a execução das emendas parlamentares, em contraste com os impedimentos legais que surgem quando não se cumpre a regra da anualidade na execução orçamentária. O relator, ministro substituto Augusto Scherman Cavalcante, destacou que, apesar de o princípio da anualidade orçamentária poder resultar na perda de dotações ao final do exercício financeiro, os benefícios práticos de sua aplicação superam esses efeitos negativos. Entre os benefícios mencionados no voto do relator estão o fortalecimento do controle parlamentar sobre o orçamento, a melhoria na eficiência da alocação das dotações orçamentárias e a simplificação no processo de elaboração do orçamento. Nesse sentido, o ministro substituto argumenta que os riscos de perda de dotação decorrentes da anualidade orçamentária podem ser mitigados por meio de um planejamento adequado das ações a serem executadas ao longo do exercício. O relator observou que, conforme manifestações de órgãos como a Secretaria do Tesouro Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Secretaria de Orçamento Federal e a Advocacia-Geral da União, a prática de inscrever empenhos em restos a pagar sem a formalização do contrato administrativo correspondente viola o princípio da anualidade orçamentária. Ele ressaltou que permitir essa inscrição poderia levar a um aumento descontrolado do passivo orçamentário e a possíveis irregularidades nos processos licitatórios. Nesse contexto, o relator afirmou que a criação de exceções ao princípio da anualidade não é um mecanismo adequado para mitigar o risco de perda de dotações ao final de um exercício. Ele reforçou que não há amparo legal para empenhar em um exercício despesas que somente serão executadas em outro, independentemente de a dotação orçamentária ser proveniente de emenda parlamentar impositiva ou não. O relator também destacou que a execução da despesa deve ocorrer durante o exercício financeiro da dotação orçamentária, respeitando os estágios de empenho, liquidação e pagamento. Ele enfatizou que a prática de utilizar restos a pagar para evitar a expiração de créditos orçamentários não encontra amparo legal e ainda pode comprometer a eficiência na gestão dos recursos públicos. Ele então concluiu que eventual flexibilização da anualidade orçamentária deve ser reservada ao Congresso Nacional, não cabendo ao TCU criar exceções aos dispositivos legais e constitucionais.
O TCU, portanto, respondeu à consulta do Ministério da Agricultura e Pecuária, afirmando que a inscrição de notas de empenho em restos a pagar, ainda que a dotação orçamentária decorra de emenda parlamentar impositiva, pressupõe o cumprimento dos requisitos descritos na legislação, em particular o artigo 35 do Decreto 93.872 de 1986, não sendo cabível a realização de empenhos tão somente para impedir que os créditos orçamentários expirem ao final do exercício. 2. A celebração de contrato administrativo requer a indicação do crédito orçamentário pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. E 3. Caso aplicáveis às condições legais dispostas no artigo 90, parágrafos 8 e 9 da Lei nº 14.133 de 2021, eventual nova licitação, caso a anterior tenha restado fracassada, em razão da recusa dos licitantes convocados em assinar o correspondente contrato administrativo, ou a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, poderão ser realizadas por meio do aproveitamento de eventuais saldos a liquidar de despesas empenhadas ou em restos a pagar não processados. Para mais informações, recomendamos a leitura do Acórdão 1106 de 2024 do plenário, bem como o voto do relator, ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante, que fundamenta a decisão. Acesse através do link disponível em portalconvênios.com. Novo PAC. Confira o novo cronograma para estados e municípios já selecionados. A portaria número 530 de 2024 do Ministério das Cidades, divulgada na última semana, estendeu os prazos para que estados e municípios apresentem a documentação necessária para os projetos selecionados no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. No dia 8 de maio, o governo federal anunciou os estados e municípios selecionados na última fase do novo PAC. Este programa prevê investimentos de 18,3 bilhões de reais destinados a melhorar a qualidade de vida em áreas urbanas e rurais. Os investimentos estão distribuídos em 5 eixos principais: abastecimento de água rural, urbanização de favelas, periferia viva, contenção de encostas, regularização fundiária e renovação de frota. Ao todo, os entes federados beneficiados receberão recursos para 6.050 equipamentos e obras. Estes investimentos visam promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura em diversas regiões do país, atendendo tanto áreas urbanas quanto rurais. O novo cronograma, disponibilizado no site do Ministério das Cidades, informa que os entes federados têm até 8 de julho para cadastrarem as propostas selecionadas na plataforma Transferigov e apresentarem os projetos de engenharia e demais documentação técnica, jurídica e institucional para os projetos apoiados com recursos do Orçamento Geral da União. No caso dos projetos apoiados com recursos de financiamento, o prazo para que os entes federados apresentem a documentação para a contratação das operações também passa a ser até 8 de julho. No site do novo PAC, coordenado pela Casa Civil, está disponível uma tabela para filtrar os investimentos por estados e municípios. Acesse portalconvênios.com para conferir as datas das próximas etapas e visualizar a íntegra da portaria número 530 de 2024. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!